Agora a gente vai começar o nosso assunto aqui no estúdio, importante e necessário. Na tela, a pergunta da enquete, você pode participar colocando hashtag sim ou hashtag não pelo WhatsApp 99716 7989. E aí, você está cuidando da sua casa para evitar a dengue? Hashtag sim e não, a gente vai responder, vai mostrar, na verdade, o resultado ao longo do programa. Tá certíssima essa palavra cuidando, porque é um cuidado mesmo, né, amiga, que a gente tem que ter. Então manda pra gente sua perguntinha 997167989. Se quiser mandar foto, de repente, de um terreno perto da sua casa que tá tudo largado, a gente pode também pegar todas as informações e depois passar pro nosso jornalismo, tá bom? Manda pra gente perguntinhas, hashtag falando nisso, você vai concorrer a um par de convites pro Cinemark. A gente quer muito a sua participação. A gente fala de dengue, mas também vai falar de formiga, barata, qualquer desses bichinhos que a gente não quer ter por perto, a gente trata hoje no programa. Escorpião, pelo amor de Deus, é horrível de ver, né? Olha, um assunto que a gente vai reforçar, então, começando o programa, e também sempre aqui na nossa programação, é a dengue, que é perigosa e, infelizmente, pode matar. A gente viu aqui no jornal, né, que, infelizmente, o segundo caso de morte de dengue esse ano em Jacareí. Então, é muito triste. Inclusive, Jacareí é a cidade com mais casos confirmados na região. Já são 314 casos só esse ano, em 2025. Então, hoje a gente vai mostrar opções para você cuidar da sua casa, prevenir a dengue, outras situações também, alguns bichos, com a líder dedetizadora. E a gente convidou aqui a Camila Pinheiro, que é bióloga e conhece tudo sobre esse universo. Bem-vinda, viu, Camila? Obrigada. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, falando desse tema que é tão importante. Necessário. Pensar porque no verão isso sempre acontece, infelizmente acabou virando uma rotina, né? Porque calor, chuva, faz aumentar a quantidade de mosquitos da dengue. Por que isso acaba acontecendo? Bom, o mosquito, como muita gente já sabe, eles precisam de água para completar o seu ciclo de vida, né? Então, quando você tem aí uma combinação de muitas chuvas, né, que a gente teve aí as últimas semanas, chuvas todos os dias, você tem um aumento dos locais que podem se tornar um novo criador para o mosquito. Então, por isso que é sempre muito importante esse cuidado, né, do ambiente, tanto da sua residência quanto do ambiente onde você trabalha. E aí, na sequência, quando você tem um aumento de chuva e um aumento da temperatura, a temperatura, de uma forma geral, temperaturas altas, ela faz com que o metabolismo desse inseto fique mais acelerado. Então, o ciclo de vida dele fica mais curto. E aí, com isso, você tem um desenvolvimento mais rápido e aí acaba tendo um boom populacional, que é o que está acontecendo agora, esses últimos dias. Nossa. A gente sempre ouve falar, né, que o mosquito da dengue, ele é menor do que aquele pernilongo que a gente vê normalmente. Ele é menorzinho e tal, que às vezes até a picada você não sente, né? Não sei se é mito ou verdade, não é verdade? Mas aí, Camila, explica pra gente quais são os locais em que o mosquito acaba se escondendo durante o dia, porque falam que geralmente a picada começa a partir do final da tarde para a noite, que eles começam a sair. Explica tudo pra gente com relação a isso. Tá. O mosquito, ele tem, assim como outros insetos, eles têm um horário ideal, um horário que eles são mais ativos, tá? No caso do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, que a gente está conversando, ele é mais ativo no período da manhã, no começo da manhã, então entre 5 e 9 da manhã, mais ou menos, né? Agora, como está muito quente, a gente fala até 8 da manhã, porque não pode estar muito calor, né? Que aí ele não fica tão ativo. E depois, no final da tarde, entre 4 até umas 7 da noite. Então, esses dois períodos são os períodos onde o mosquito adulto acaba circulando no ambiente e gerando mais as picadas, né? E aí, o que a gente sempre recomenda? Durante esses períodos, manter a casa fechada, porque aí você já evita com que ele entre nesse ambiente. E aí, durante o dia, onde que esse mosquito vai parar? Né? O pessoal fala, não, mas como assim? Né? Durante o dia ele não está... Ele dorme. Exato, né? Eles são muito sensíveis a altas temperaturas, então ele vai buscar sempre locais que são mais sombreados, mais úmidos. Então, a gente encontra, por exemplo, dentro de uma casa, atrás de cortina, às vezes dentro de armário.
em garagem, que é coberta, aquelas casas que têm uma vegetação muito alta. Ia perguntar isso também. Fica Casa lá, com muito mato, né? muito Com mato, muita planta. Exato. Eles se escondem tudo no meio ali, gente. Onde é úmido e mais fresco. A gente sempre comenta aqui na Band o que a gente precisa fazer em casa, então, para tirar esses focos, né? Seja uma tampinha de garrafa, gente, que fica viradinha para cima, pode acumular água e pode acontecer. O que a líder dedetizadora acaba trazendo para gente para eliminar esses criadouros do mosquito da dengue? Tem outras ferramentas que vocês têm também? Bom, o mosquito, ele já se tornou um problema de saúde pública, né? Os mosquitos são os animais que mais matam no mundo. Então, hoje em dia, a gente tem muito estudo em relação a como fazer o controle, tá? Devido à quantidade de doenças que eles podem transmitir. Então, o Ministério da Saúde, quando você tem um surto, quando você tem um pico de casos, eles sempre recomendam a aplicação de inseticida de forma espacial, que é aquele conhecido fumacê, Sei. né? Popularmente chamado fumacê. Mas ele tem que ser aplicado de forma criteriosa, tá? Devido à atividade do inseto, ele deve ser aplicado nos horários que ele está ativo. Né? Então, o fumacê, ele só controla o mosquito na fase adulta. Então, ele tem que ser aplicado dentro desse horário ideal, que eu acabei de falar. Geralmente ele passa no final da tarde para noite. Olha Por que isso, então, interessante. gente, tem Eu até não um sabia. cronograma, né? Exatamente. Que muitas vezes Que os coisa. municípios têm. Eu não sabia. E geralmente é final de tarde. Passa já anoitecendo já. Exatamente. Isso, é porque para é o pegar o horário. bichinho voando. Exato. Que louco. Nativo. E uma outra coisa que é importante é como que está a condição climática do dia. Se tiver um dia chuvoso, um dia onde a umidade do ar está muito alta, também não vale a pena fazer o tratamento. Olha, porque aí ele fica mais escondido do que ali passeando pelas Pra casas. jogar pro nada, né? Exatamente. Interessante. Olha. Então, esse é um tipo de tratamento que é utilizado para controle da população adulta dos mosquitos. Mas eu sempre gosto de explicar que o controle de pragas e vetores, de uma forma geral, ela nunca é uma ação isolada, né? É um conjunto de ações. Então, quando a gente fala aí de mosquito da dengue, do Aedes, a gente tem que trabalhar com um conjunto de ações. Então, o fumacê é uma delas, é uma etapa. Mas controlar os criadouros, que é a questão da água parada, se torna até mais importante, porque você interrompe o ciclo, né, de desenvolvimento de vida desse inseto. Camila, a gente continua o assunto, mas agora o que nós fizemos? Gravamos perguntas sobre a dengue com a Açaí Atacadista e as pessoas que estavam fazendo compra lá. E tem muita dúvida sobre essa questão da dedetização em casa também para combater a dengue. Vamos ver? Estava batendo um papo com a Ellen, que ela mora em sítio, gente. Então, imagina só, a preocupação é maior porque o terreno é maior. Tem muitas plantas na sua propriedade, Ellen? Tem bastante. Muitas plantas, a propriedade é muito grande também. E como você faz para poder vistoriar as plantas, as áreas externas e internas também, né? Sim, a gente tem a ajuda do caseiro, né, que já ajuda bastante. Ele toma conta da parte de poda. Eu acho que é um pouco mais fácil porque as plantas estão plantadas, né, então não estão muito em vaso. Mas como tem chovido muito, sempre é bom estar vistoriando próximo à casa, né? Você sabia que dá para fazer dedetização contra a dengue? Contra a dengue, não. De repente, para você ia ser bacana, né? Numa área grande, pode ajudar muito. Vamos saber de quanto em quanto tempo é interessante fazer a dedetização. Boa essa pergunta. A gente recebe esse tipo de pergunta frequentemente na Líder, né? O que é importante a pessoa ter em mente? A frequência a gente determina caso a caso, né? De acordo com o ambiente da pessoa, com o nível de infestação que ela tem. Então, no caso, se ela tem muitas plantas, a primeira recomendação é ela manter essas plantas sempre aparadas, não deixar locais onde possa ter um acúmulo de água. E depois, sim, realizar um tipo de tratamento espacial, como a termonebulização. Né? Isso vai estar ajudando no controle dos adultos. Né? Uma outra coisa que pode ser aplicado é larvicida. Quando você tem alguns locais onde você tem acúmulo de água parada, exemplo, que é um lugar que as pessoas normalmente não olham, ralos. É verdade. Você tem ali sempre um pouquinho de água parada. Então, ali seria um local interessante de você aplicar um larvicida. Sim. Às vezes, caixa d'água.
Quando a gente vai fazer alguns serviços em alguns clientes, a gente percebe muitos criadouros em locais onde as pessoas acabam não vistoriando, que seria o quê? Calhas de chuva e caixas de água. Como são locais de difícil acesso, as pessoas acabam negligenciando, né? Esquece mesmo de olhar esses locais e ali acaba tendo muito criador do mosquito. Então, a gente faz esse trabalho e aí a gente até, quando a gente percebe que tem alguma coisa, a gente fala para o cliente, olha, precisa fazer aqui uma manutenção melhor na sua caixa d'água ou na sua calha de chuva, né? Porque às vezes fica entupida, a gente não percebe. E aí a gente vai lá para fazer essa limpeza e ver o que está acontecendo lá em cima. Deixa eu aproveitar e passar para você o contato da líder dedetizadora, porque a nossa referência aqui no programa é nesse cuidado para a sua família. Eu acho que quando a gente pensa em toda essa situação da dengue, seja qual for também de escorpião, é um cuidado, né? Então, para você ter essa segurança na sua casa, que é o lugar que a gente precisa ter o máximo de cuidado também, porque os pequenos estão lá brincando, a gente sempre está muito vulnerável, né? Homens andam sem camisa, as mulheres também estão de shortinho, ou seja, ficar com a perna à mostra. Então, para evitar qualquer coisa de picada, você pode seguir aqui, ó, líder dedetizadora desentupidora. Pode seguir eles, então, entrar em contato com a Camila e toda a equipe dela, que eu tenho certeza que você vai ter toda a assessoria necessária para trazer essa segurança e tranquilidade para sua família. No próximo bloco a gente volta com mais perguntas. Pode mandar sua participação. Quem manda perguntinha sobre dengue, escorpião, formiga, com o hashtag falando nisso, vai concorrer um par de convites para o Cinemark, tá bom? Rapidinho para o intervalo, não sai daí que a gente já volta. Tem destaques da web também. Você em casa pode participar do programa votando na nossa enquete. A perguntinha é a seguinte, você vai responder hashtag sim ou hashtag não, tá bom? Você está cuidando da sua casa para evitar a dengue? Pode mandar para a gente sua resposta pelo 12 997167989. A Camila, nossa entrevistada, está respondendo todas as perguntinhas. E quem manda pergunta com alguma fotinho também, você vai concorrer um par de convites do Cinemark para você, tá bom? Camila, tem uma perguntinha para você direto do açaí agora, vamos entender. Vamos aproveitar que a dona Ana está por aqui fazendo suas compras no Açaí Colinas para falar sobre prevenção à dengue e ela realmente é uma pessoa bem consciente, né, dona Ana? O que a senhora faz para evitar a dengue em casa? Eu moro em casa e eu adoro plantas, então eu estou sempre vigilante em relação aos vasos, se está acumulando águas, então eu tomo cuidado. Agora, a senhora sabia que existe dedetização para eliminar também a dengue? Sei que existe dedetização. Vamos saber então quais são os componentes, como fazer a dedetização em casa? Legal, que belezinha. Bom, a dedetização tradicional, ela vai eliminar tanto o mosquito quanto outros insetos de uma forma geral, né? O tratamento específico para o mosquito seria a termonebulização, que tem que ser feita dentro do horário ideal, né, que a gente explicou aqui no bloco anterior. Mas a gente sempre recomenda que isso seja feito nas áreas externas, não internamente à residência. Então, primeiro ponto que é importante é você realmente cuidar dos criadouros, como ela falou que já tem feito. Olhar nos locais onde a gente acaba não tendo tanta frequência de inspeção, que seria calhas de chuva e caixas de água, que a gente acaba encontrando bastante criador, e também fazer uma dedetização interna pelo menos a cada 3, 4 meses. Seria interessante para você manter aquele ambiente sempre protegido, sempre com a parte química ali mais ativa, para você evitar que eles se proliferem dentro daquele ambiente. Né? Mas é sempre caso a caso. Eu não gosto de falar assim, faça dessa forma, porque não é uma receita de bolo, né? Cada cliente tem uma situação diferente e a gente trabalha de forma bem individualizada. Mas, assim, de uma forma em geral, cuidar dos criadouros, como a Prefeitura de Jacareí mesmo relatou, é um ponto muito importante. E hoje em dia existe uma tendência do mercado, como se tornou um problema de saúde pública, então existe uma tendência onde diversos estudos estão sendo feitos para controle biológico. Né? O que é isso? As pessoas, quando a gente fala de controle biológico, a pessoa já imagina, é um animal que você vai soltar para pegar o outro. Né? E hoje em dia o que o pessoal tem feito, né? Fora do Brasil inclusive? Estudos onde eles fazem uma modificação genética no mosquito, e aí eles soltam esses mosquitos modificados geneticamente no ambiente para se proliferar com os mosquitos que já estão na natureza. E aí essa proliferação, ela não gera uma prole
ativa, né? Ela não gera uma prole efetiva. Então, você consegue cortar o ciclo de desenvolvimento, o ciclo de vida desse inseto, porque você não gera descendentes. Então, esse é uma tendência do mercado cada vez maior. Muito legal, né, gente? E a ciência, na verdade, trazendo para a gente soluções. Quero destacar para você aqui que tem o Instagram da Camila e da equipe dela para você entrar em contato e buscar esses serviços para sua casa. @líderdedetizadora desentupidora. Pode seguir, tenho certeza que você vai ser muito bem atendida, também atendido, e você vai trazer essa segurança para sua casa. No próximo bloco a gente volta, a gente vai conversar ainda no programa de hoje sobre esses bichinhos indesejados em casa, como formiga, escorpião, esses outros também que a gente não quer, né? Voltar para o assunto aqui que é necessário, a gente está falando de prevenção da dengue, mas esse bloco também a gente entra em outras conversinhas sobre formiga, que muitas vezes é incômodo em casa, escorpião. Mas antes, bora ver o resultado da enquete? Tinha uma perguntinha para você mandar para a gente a resposta sim ou não. Você está cuidando da sua casa para evitar a dengue? Por enquanto, quem participou pelo nosso WhatsApp respondeu o seguinte, olha que bom, 100% dizendo que sim. Espero que isso se reflita no resultado de número de casos de dengue nas nossas cidades aqui na região. Porque realmente a situação está preocupante, né? Em várias cidades, Jacareí, São José dos Campos também, a segunda cidade com mais casos de dengue aqui na nossa região. Então, atenção para todos os municípios mesmo. A gente está aqui com a nossa convidada, que é a Camila Pinheiro, bióloga, da Líder Dedetizadora. A gente vai falar agora não só sobre a questão da dengue, mas vamos entrar em outros assuntos que é importante também. Outros bichos, né, que a gente fica com medo. Escorpião, que mais? A formiga, né, que na verdade não dá medo, né, gente? Mas é um incômodo. Barata também, Nossa, que a gente barata dá medo. sai correndo, que morre de medo. Vamos lá. A questão na internet a gente vê muita coisa. Né, receitinhas caseiras, a receita lá do Instagram e tudo mais, põe isso, põe aquilo. Qual que é o perigo, Camila, de se fazer receitas assim caseiras para tentar eliminar esses bichos? Quando você faz um controle de forma errada, você tem a tendência de não conseguir controlar efetivamente e ainda corre o risco de aumentar o problema. Nossa. Então, por exemplo, se você tem uma infestação de formiga e você trata de forma errada, você fragmenta aquela população. E aí o seu problema ele não diminui, ele vai dobrar, triplicar. E aí é quando normalmente as pessoas acabam entrando em contato com a gente, falam assim, nossa, do nada começou a aparecer, não é do nada. E normalmente a pessoa já tentou alguma coisa que não deu muito certo e aí ela entra em contato para falar, não, realmente eu preciso de alguma solução aqui, né? Então, produtos caseiros, ele pode trazer esse risco de aumentar o seu problema ao invés de solucionar. E também, dependendo da mistura que você faz, você está correndo um risco de saúde, né? Porque tem alguns produtos químicos que você não pode misturar, porque é extremamente perigoso. Então, assim, não recomendamos tratamentos caseiros. Perfeito. Olha só, você que manda a perguntinha, eu sei que já está chegando bastante participação, manda com o hashtag falando nisso, no final do programa tem um sorteio para a gente colocar aqui, então, você que tem um par de convites do Cinemark, tá bom? Para quem for sorteado. Pode mandar a perguntinha, que está sendo bem legal, que nem a Marcela mandou depoimento para a gente aqui. Ficando bastante Ela, coisa. tá, obrigada, viu, gente, pela participação. Ela está comentando aqui, a Marcela, que ela já pegou dengue 2 vezes. Nossa. E a última ela pensou que fosse morrer, porque ela ficou 2 dias internada e diz que ela cuida muito bem da casa dela, mas o restante não cuida, que é uma frustração que acaba acontecendo mesmo, né? Eu acho que quando a pessoa acaba pegando Nossa, é alguém, horrível. né, dentro da família, automaticamente a gente fica mais em alerta. Eu já tive dengue e eu falo que foi pior que ter Covid. Muita gente fala isso. Uma doença horrível, Deus que me proteja. Porque, olha, foi ruim. É isso. Mais depoimentos chegando? Tieco, acho que é assim que se fala. Como está a vacinação contra a dengue? Será que para todas as idades? Tieco, o que a gente pode fazer, inclusive, é atualizar você nos nossos telejornais também, tá bom? A gente vai deixar essa pergunta, vamos passar para o jornalismo para a gente saber e atualizar todo mundo sobre a questão da vacinação, tá bom? Uma boa sugestão de pauta mesmo para a gente, né? Lembrando que na rede particular também tem até fila. De tanto que a demanda, né? A psicóloga Fabiana mandou para a gente também aqui uma participação. Boa tarde a todos. De quanto em quanto tempo é ideal realizar a dedetização em nossa casa? E qual a melhor época para realizar a dedetização? Bom, primeiro falando do primeiro depoimento da menina que já pegou dengue 2 vezes, né?
Com esse depoimento a gente percebe a importância da gente sempre tratar o assunto de controle de pragas de forma integrada, né? Nunca é uma ação isolada. Se você faz sua parte e o outro não faz, não resolve, né? Então, assim, a tecnologia que a gente tem hoje em dia para controle de mosquito adulto vai resolver ali, por exemplo, numa rua, mas se você tem um criador dentro da sua casa, vai continuar tendo a proliferação. Então, a conscientização hoje em dia se torna muito importante e essencial para esse controle, para a gente conseguir realmente diminuir os casos de dengue e o que vem acontecendo todos os anos. Em relação à frequência, depende do tipo de inseto que você está tendo problema na sua casa. E também tratar isso de forma integrada. Então, no último programa que eu vim, eu falei muito de barreiras físicas, né, e formas de prevenção. Então, uma coisa que é interessante é você ter na sua casa barreiras físicas que seriam telas em ralos, em janelas, que é justamente para evitar a entrada de pragas, aquele rodinho embaixo de porta. E o tratamento químico, ele entra como um complemento, né, para esse tratamento, para evitar com que o ambiente fique impróprio para uma proliferação, né? Normalmente, o que a gente recomenda para os nossos clientes que não tem problema, de forma preventiva, a cada 4 meses, né? E a época que a gente acaba tendo uma demanda maior é justamente agora no verão, porque o metabolismo do inseto fica mais acelerado e aí, consequentemente, você tem uma população maior e acaba incomodando mais as pessoas. Mas eles estão presentes no ano inteiro e é importante salientar isso, que você fazendo regularmente a cada 4 meses, você evita que você tenha esse boom aí na época do verão. Perfeito. Olha, muitas perguntas chegando e perguntas muito interessantes e inteligentes. Olha só o Estevam. Quanto em quanto tempo leva os ovos do mosquito na água até se desenvolverem, Camila? Uma vez que o mosquito coloca o ovo, se ele não tiver contato com a água, ele pode ficar até 1 ano sem se desenvolver. E aí, a partir do momento que ele entra em contato com a água, ele eclode e começa o desenvolvimento, né? O prazo pode variar de acordo com a temperatura. Então, quanto mais quente, mais rápido é esse processo. Né? E quanto mais frio, mais demorado. Por que às vezes acontece assim, esses booms de dengue quando começa a chover? Porque o ovo já estava no ambiente, o mosquito já tinha colocado, mas ele não tinha se desenvolvido porque não tinha água. E aí vem a chuva e eclode e começa a desenvolver. Que bicho danadinho, hein, gente? A Rosilene mandou também pra gente um depoimento aqui. Obrigado, viu, querida? Boa tarde para você. Eu sempre olho em volta do quintal se há algo que pode servir de criador dos mosquitos e sempre arrasto os móveis e movimento tudo para espantá-los. E cuido bem do quintal. Obrigado, viu, pelo depoimento. Tá fazendo a sua parte. Isso mesmo, Rosilene. Olha, gente, pode mandar depoimento ou pergunta, coloque hashtag falando nisso, como fez a Cláudia. Daqui a pouco, né, no próximo bloco, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? De um par de convites para o Cinemark. E ela escreveu o seguinte: é muito importante nesse momento manter quintal e jardins limpos, dentro de casa também, né, Cláudia? Como a Camila falou, os ralos, a gente se esquece de vistoriar e dentro de casa também tem ralo, né? Então, tem que ficar atento mesmo. Tá certo. Olha, a gente para um pouquinho aqui, lembrando que a sua participação no próximo bloco, ela volta a acontecer e você pode concorrer ao par de convites, como a Águida comentou. Bom, de volta aqui para o estúdio, a gente está pensando um pouquinho sobre o cuidado com o nosso lar, as pessoas que a gente ama e com a gente mesmo também, né? Junto com a líder detetizadora, com a Camila Pinheiro, que é a nossa referência no assunto. Tem mais perguntinhas chegando, vamos colocar na tela. Essa, pelo que eu entendi, é polêmica, viu, Glauco? Obrigado pela sua participação. Na minha opinião, a experiência, o fumacê, não é a melhor coisa contra a dengue, né? Além de matar abelhas, joaninhas e borboletas. Como lidar com isso, Camila? Ótima pergunta, Glauco. Isso é um tema que a gente acaba recebendo. Eu, como bióloga, eu tenho uma grande preocupação em relação a isso também. Porque quando você faz tratamento utilizando o produto químico, você tem que ter ciência de qual é a praga-alvo que você quer atingir, né? Então, conforme eu falei no primeiro bloco, o fumacê ele não pode ser usado de forma criteriosa e ele não é a única solução, não é a única alternativa para o controle de dengue. Na verdade, ele é um complemento, né? Então, antes de você chegar numa aplicação de fumacê, você precisa priorizar o controle dos criadouros, né? Dos locais que ficam com água parada. O Ministério da Saúde, ele recomenda a aplicação de fumacê somente em casos onde você tem ali uma epidemia, um aumento muito grande da população de mosquitos adultos. E esse tratamento, ele deve ser feito dentro do horário ideal, dentro do horário ativo do mosquito, que normalmente não é o horário ativo
de abelha, não é o horário ativo de joaninha e borboleta, né? Que a gente está falando aí normalmente no período mais tarde, final de tarde, noite, você não encontra tanto esses insetos ativos. Mas ainda assim pode acontecer também de afetar, tá? A gente não pode falar que, não pode afirmar com 100% de certeza que você não vai atingir outros insetos. Então é sempre saber priorizar e ver qual que é o melhor custo-benefício neste momento, tá? Olha, a gente sempre gosta de deixar aqui para você dicas ótimas de pessoas que tratam com segurança, com respeito da sua casa, e a Líder Dedetizadora faz isso com excelência. Vamos deixar o Instagram novamente? Líder Dedetizadora, tá aí para você. E aqui eu estava dando uma olhada nos posts, tem muita coisa interessante. Olha só, como você pode, né, ter segurança e manter a dedetização com pets em casa. Tem também a questão de dedetização para pulgas e carrapatos, porque muitas vezes os animaizinhos ficam com pulgas e carrapatos. Não adianta só lavar com água e sabão, não, em quintal, né? Isso não elimina de fato, né? E outras postagens aqui muito interessantes, além de cuidar da sua casa e da prevenção, tá bom? Contra a dengue. Então tá aqui esse canal super importante para você. Fique à vontade para entrar em contato ali nas mensagens também. Vamos a mais participações, gente? Cristiane Salles escreveu o seguinte, Camila: sempre coloco sal grosso nos ralos e no compartimento de água da geladeira. Tem algo além disso que posso colocar? O sal grosso, de fato, tem alguma eficiência, Camila? Ele vai mudar um pouco o pH ali daquele ambiente, mas eu gosto de usar muito tela, aquelas telas bem fininhas, que é justamente para evitar com que o inseto consiga entrar ou até mesmo sair do ralo. Mas tudo que você coloque que não deixe a água parada vai ajudar de uma forma geral. E a geladeira é muito legal você ter falado, porque tem gente que tem aquelas geladeiras que tem um compartimento que solta água. E a gente esquece disso, né? Muita gente esquece. Então, realmente é um ponto importante a lembrar para o pessoal a olhar isso também. Mas sempre mantendo, o pessoal costuma dizer areia, porque a areia ela absorve a umidade melhor até um pouco do que o sal. Perfeito. O Douglas está mandando para a gente um depoimento muito bacana aqui. Obrigado, viu, Douglas? A tela, por favor, para compartilhar com o pessoal de casa. Que ele mandou para agradecer a Camila, da Líder, por ter investigado a fundo e incansavelmente até encontrar o foco de baratinhas em casa, na casa dele. Ela está até pedindo para ele está pedindo para você contar um pouquinho da onde que elas saíam. Resolvido o mistério e satisfação absoluta com o trabalho excepcional da Líder. Que bacana, viu? Obrigado, Douglas, pela generosidade. Conta pra gente esse caso que eu fiquei curioso agora. O Douglas é um cliente nosso. A casa dele, ele mora no 4º andar de um prédio. E assim, muita baratinha saindo do armário da cozinha. E aí aconteceu um caso lá que eu até falei, gente, como assim? Que estava saindo tatu bola também do armário da cozinha. Isso que ele não mora num sítio, né, Não, gente? Numa então. roça. Eu nunca Mora vi no tatu 4º andar de um bola. prédio. 4º andar de um prédio. Então, assim, mosquitinho. quando a gente fala de controle de pragas, a gente está falando de organismos vivos, né? Então, eles se adaptam, eles criam formas. Então, a gente sempre tem que estar olhando individualmente cada caso. Por isso que eu sempre falo isso. Cada caso, a gente tem que estudar para ver qual que é a melhor indicação. E aí, no caso deles, elas estavam saindo da tomada. Então, a rede elétrica do prédio, de uma forma geral, está infestada de barata. E aí, isso vai se espalhando para todos os apartamentos. Nunca tinha ouvido falar isso, gente. Olha, parabéns. Mas foram alguns meses Realmente até a gente investigou. conseguir. Investigação, Entendi a palavra investigou. Eu fui na casa dele pessoalmente umas 2 ou 3 vezes. Que coisa, Olha lá, hein, para Camila? tentar. Parabéns. Detetive, Camila, além de bióloga. Gostei. Vamos a mais participações agora. Elizabeth deixou até uma foto pra gente. Areia nos pratos previne a dengue? É a pergunta que ela deixa. Ajuda a não manter a água ali parada, né? Acumulada, Para né? desenvolvimento. Então, sim, isso é uma recomendação importante. Perfeito. Agora a gente vai fazer o sorteio. Você que mandou sua perguntinha, participação, fotinho. Teve muito aqui que a gente não conseguiu mostrar. Verdade. E a gente agradece mesmo assim. Viu? Muito obrigado, tá? Vamos lá na tela, então? Quem vai levar pra gente, então, um par de convites para o Cinemark? Estamos ansiosos. Estevão, parabéns. Obrigado pela participação. Camila, a gente agradece demais a sua vinda aqui, tá bom? Seja sempre bem-vinda. Obrigada. O pessoal que quiser mandar perguntas lá no nosso Instagram, pode mandar. A gente tem um quadro, chama Bióloga Responde. Eu respondo todas as perguntas que o pessoal
enviar. Então, fiquem à vontade. Se a gente não respondeu a sua pergunta aqui, pode encaminhar lá para a gente, que a gente responde. Põe na tela rapidinho pra gente, Isso. Sá. Só pra gente mostrar, então, líder, dedetizadora, desentupidora, tá bom? Tem até um quadro aqui, ó. Abre aí, Bióloga amiga. responde. Muito legal, Olha a que Camila linda que ela responde. tá. Chique demais. Então tá bom. Olha, obrigado, Camila, obrigado a você em casa. Tem um assunto interessante amanhã, a gente vai entender qual que é o tema. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Raíris Faete e estou passando para te convidar para o Falando Nisso às 13 horas na próxima quarta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre a melhor estratégia, as melhores ferramentas para criar um planejamento de estudo, seja para você que está fazendo vestibular, vestibulando, ou para você também que é pai de aluno que está no ensino médio ou fundamental. Então te espero na próxima quarta-feira às 13 horas no Falando Nisso. Até lá! A gente agradece muito a sua participação e a sua audiência, tá bom? Um beijo para você. A gente se vê amanhã. Fiquem com Deus. Boa tarde. Tchau, tchau.